Vamos conversar agora com o deputado Coronel Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, para tratar dos próximos passos da CPI do MST. Deputado, seja muito bem-vindo, uma ótima noite ao senhor. Obrigado, Daniel. Também agradeço a presença aí do Fernando, que eu sei que está na área. Quero mais uma vez agradecer a Jovem Pan. Perfeito. Para começar, deputado, antes de tratar da agenda da próxima semana, gostaria de pedir para o senhor trazer os principais destaques das oitivas dessa semana. O senhor e o colegiado receberam o ex-ministro do GSI, G. Dias, para falar inclusive das invasões de terra, das ações da ABIN sobre os movimentos. Ele fez alguma revelação que ajudasse na investigação? Daniel, a gente sempre colhe algumas informações importantes para a CPI. Importante também foi o fato de o ministro do GSI não ter ciência das 27 invasões que tiveram no período de janeiro a março, período esse que ele estava à frente do GSI, ou melhor, o GSI ele até ficou um pouco mais tempo, mas o GSI depois acabou passando para a Casa Civil e ele tinha informação de uma invasão, ou seja, a própria ABIN, no qual estamos acionando, não teria repassado as invasões, fato esse necessário estrategicamente para o governo. Nos nossos entendimentos ficou muito claro ou uma omissão ou uma conivência até mesmo por parte do governo federal, pois nos últimos 4 anos do governo Bolsonaro nós tivemos ao todo menos invasões do que os 4 meses iniciais do governo Lula. Então estamos logicamente já procurando chamar o então chefe da ABIN naquele período para tentar entender por que não foi feito nada em relação a esses crimes de esbulho possessório, ou seja, as invasões de propriedade. Tá certo. Agora, antes de passar para o Fernando Capês, quem participou também da sessão nesta semana foi o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, e ele confirmou, inclusive, que invasores de terra extorquiam produtores. E teve também a tão aguardada oitiva de José Rainha, da Frente Nacional de Lutas. O que de mais importante foi revelado nesses depoimentos, hein, presidente? Daniel, eu gostaria de salientar que aquelas narrativas de que a CPI queriam criminalizar o movimento MST caíram por água abaixo. Não é mais narrativa, é confirmação. Não só extorsão, crimes ambientais, associação criminosa, dano ao patrimônio. Então, o secretário de Segurança, Derrite, deputado Derrite, levou inúmeros casos do então líder da FNL, um dos braços do MST, José Rainha. Ficou aí marcado, para, digamos assim, a sociedade, que existem, sim, movimentos que não querem saber de reforma agrária, que querem, sim, usar politicamente, ideologicamente, as famílias que têm muitas vezes sonho de produzir, porque, inclusive, na diligência que fomos a São Paulo, não tinha lá nenhuma produção efetiva, não tinham maquinários, nós tínhamos lá galpões com um banner do Che Guevara, do Lenin, do Stalin, ou seja, um movimento político que, infelizmente, acaba enganando parte de uma sociedade carente que quer produzir, que quer realmente ter a oportunidade de se tornar um produtor. Valorizamos o pequeno, médio e grande produtor, mas não é isso que está caracterizado nos atuais movimentos. Tá certo. Agora, Fernando Capês, comentarista da Jovem Pan. Sua questão, Capês, por favor. Boa noite, deputado Coronel Zuco. O Código Penal trata com muita leniência o crime de esbulho possessório. É uma infração de menor potencial ofensivo e, quando feita em propriedade particular, depende do particular ingressar com a ação. Então, se a CPI pretende fazer algum estudo para propor uma pena, pelo menos, de reclusão de 3 a 6 anos, mais multa pesada, porque essa questão praticamente é resolvida pelo cível e não pelo crime. Além disso, aproveitando já, Daniel, já emendando, por favor, à vontade, nessa pergunta, o PT esteve no poder 16 anos e até hoje o INCRA não tem uma relação dos latifúndios improdutivos que podem sofrer decreto de expropriação por interesse social. A CPI pretende também cobrar do governo
Onde está essa relação e por que até hoje não é feita essa reforma agrária? É para dar sustentação e justificar a existência do movimento? Minhas duas perguntas. Obrigado, Fernando. Quero já de antemão também te parabenizar, acompanho o teu trabalho, vejo realmente o quão importante é termos jornalistas que realmente querem entender o processo. E a tua fala foi muito pertinente. Nós temos hoje o esbulho possessório tratado de uma forma, digamos assim, que é normal tu sair invadindo uma propriedade sem buscar uma reintegração de posse, sem punir de forma severa. Então, a CPI não só está inibindo novas invasões, como está construindo vários projetos que nós estamos chamando de um grande pacote de invasão zero, cobrando mais punição para o esbulho possessório, trazendo também questões de que aqueles invasores que são identificados não poderão ter acesso a projetos sociais, como Bolsa Família, programas sociais, ou até mesmo a nomeação de cargos públicos. Queremos, inclusive, tratar como ato de terrorismo o esbulho possessório. Nós temos casos de, como eu disse, associação criminosa, cárcere privado, uso da violência de forma permanente. E foi dito, inclusive, pelo deputado e atual secretário de Segurança, Derrite, a dificuldade de uma segurança jurídica nos casos de hoje em dia. Mas vocês podem notar que aqueles estados onde realmente os governadores, de forma firme, se posicionaram, não ocorreram invasões. Tentaram 19, por exemplo, em São Paulo, e nenhuma se efetivou. Não tivemos invasão no Rio Grande do Sul, não tivemos em Santa Catarina, não tivemos em Paraná. Tentaram em São Paulo, mas não teve êxito. Mas alguns estados coniventes ou omissos estão permitindo esse tipo de crime. Então a sua fala é pertinente, temos sim a intenção de fazer um grande pacote invasão zero, e essa é, além de identificar criminosos, financiadores, é entregar para a sociedade um resultado efetivo com essa CPI. Pois é, agora, deputado, a CPI também aprovou nessa semana que passou a convocação de Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, mas para ele ser questionado sobre os temas que envolvem as invasões de terra no estado da Bahia, enquanto ele foi governador do estado. O que os parlamentares precisam saber, precisam extrair do ministro? Já tem previsão de data? E, além disso, eu gostaria que o senhor nos dissesse quais outras oitivas estão marcadas, agendadas para a próxima semana. Daniel, nós temos, além do ministro Rui Costa, temos o ministro Paulo Teixeira, temos o ministro Fávaro, da Agricultura, Paulo Teixeira, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, temos ainda ex-integrantes do MST, alguns presidentes de cooperativa, diretores de cooperativas, temos pedidos de informação, estamos solicitando quebra de sigilos, precisamos avançar. Infelizmente, é uma pauta que deveria ser oposição de todos os parlamentares, mas estamos aí com uma dificuldade de avançar, perdemos algumas semanas, não só com recesso, com as votações importantes da reforma tributária, por exemplo, mas ainda necessitamos avançar em algumas linhas de investigação. Não posso adiantar algumas situações específicas dessas investigações, mas é importante salientar que o estado da Bahia é um estado que deve ser analisado com muito cuidado. A Bahia é campeã de invasões. A Bahia, inclusive neste ano, ficou identificada como um estado onde as invasões, de certa forma, ocorrem de uma forma até mesmo comum. Existem legislações que foram solicitadas pelo então ministro Rui Costa, onde trata da polícia militar para, digamos assim, ter muito cuidado com as invasões, não avançar em determinados momentos. Por isso que nós estamos chamando e pedindo identificação de alguns dados da Polícia Militar, da Casa Civil e até do Governo do Estado. Como eu disse, não vou adiantar, esperamos poder ter essa oportunidade de escutar, ainda não tem uma data específica, mas vamos escutar não só o ministro Rui Costa, como o ministro Paulo Teixeira, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que, de uma maneira infeliz, declarou que a invasão de Pernambuco foi simplesmente um ato do MST de ansiedade, um ato de revolta do MST. Desde quando o governo federal
não se posiciona de forma firme contra crimes que estão ocorrendo no campo. Então vamos também perguntar para este ministro de que forma nós podemos entregar para uma sociedade e principalmente para o agronegócio uma área tão importante para a economia nacional, mais segurança jurídica e paz no campo. Antes de passar mais uma vez para o Capês, o senhor mencionou que houve atrasos nos trabalhos e nas oitivas. Havia uma proposta de prorrogar por mais 60 dias os trabalhos dessa CPI. Já tem alguma deliberação nesse sentido, deputado? Não temos ainda, Daniel. A gente acredita que o presidente Arthur Lira deva prorrogar. É natural que a gente possa entregar um relatório substancial. Temos o apoio da Frente Parlamentar da Agropecuária, são mais de 300 deputados e 40 senadores, que já deixou muito claro a intenção desta prorrogação. Temos o apoio da CNA, também, que quer que continuamos a avançar nessa questão de entender não só uma reforma agrária que seja efetiva, mas também inibir qualquer tipo de invasão. E agora estamos aguardando o retorno da presidência da Câmara. Capês. Deputado, o seu colega, deputado Ricardo Salles, que é relator da CPI do MST, chegou a mencionar a existência de centros de doutrinação marxista voltados à preparação para a invasão, inclusive com logísticas operacionais. O que tem de verdade sobre isso? Qual o alcance que a CPI faz desses centros de doutrinação? E se a CPI está chegando próximo, pretende chegar, ou tem planos de chegar próximo àqueles que são os financiadores do movimento e quem está ganhando dinheiro às custas das famílias usadas nas invasões? Fernando, nós já temos algumas certezas. Que há o envolvimento ideológico, envolvimento partidário, isso não tem mais dúvida. Nós fomos numa diligência em São Paulo, no Pontal do Paranapanema, onde tivemos claramente uma invasão que de produção, que de reforma agrária não tinha nada. Eram barracos vazios, sem nenhuma produção, onde tinha, sim, uma propriedade que não só produzia, como era o sustento daquela família, e encontramos aquele galpão que continha implementos agrícolas, sementes, agora um galpão de doutrinação ideológica marxista, uma doutrinação da extrema esquerda. Isso é inadmissível. Não podemos ter um movimento, como muito bem foi dito por alguns colegas, que é utilizado eleitoralmente. Isso não pode acontecer. Então, isso já estará no relatório de forma efetiva e com provas cabais. Temos também a certeza de que há o financiamento de alguns setores, não podemos adiantar, envolvimento de dinheiro público também saindo para cooperativas que são iniciadas em invasões, que viram associações, se tornam cooperativas e acabam ganhando dinheiro de emendas ou até dinheiro direto do governo. Isso tudo está mapeado, estará no relatório e servirá, sim, para denúncias graves em relação a esses movimentos. Pois é, agora, por fim, deputado, teve uma notícia ainda dentro do escopo da CPI do MST que repercutiu demais essa semana, né? A deputada Sâmia Bonfim, ela faz parte do colegiado, acusou o senhor e também outros integrantes da CPI de serem gordofóbicos e misóginos e disse que vai denunciar o caso à Procuradoria-Geral da República. O senhor teria perguntado se ela queria um hambúrguer para ela se acalmar. Eu gostaria então de pedir para que o senhor dê a sua versão sobre esse episódio, explique para o nosso público, por favor. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a Jovem Pan. A Jovem Pan, de início, foi um dos poucos meios de comunicação, de imprensa, que procurou analisar os fatos. Daniel, a Jovem Pan, mesmo eu não tendo tido tempo, que acabei saindo da CPI e fui pegar um avião para vir para o Rio Grande do Sul, a Jovem Pan, inclusive, mapeou que havia não só inúmeros casos onde a Sâmia Bonfim já tinha cometido excessos, como chamar colegas de torturadores, de bandidos, de assassinos, de milicianos, mas também a própria Jovem Pan tinha mapeado que a deputada
em suas redes sociais, falando do ecologicamente correto, da alimentação saudável, falava que um dos alimentos prediletos dela era o hambúrguer, que nada teve de gordofóbico. Essa narrativa maldosa utilizada pela esquerda foi para ter uma cortina de fumaça justo no dia do José Rainha. Justo no dia do José Rainha, que é o grande apoiador da campanha de Sâmia Bonfim. Justo no dia do José Rainha, onde a sua ex-esposa trabalha com a Sâmia Bonfim. Justo no dia do José Rainha, que comete crimes ambientais. Se vocês me falarem que a fala não foi, ou a provocação não foi uma provocação correta, eu concordo, tanto concordo que na mesma hora me retratei e pedi para que tirasse das notas taquigráficas. Mas a esquerda, a narrativa, dizendo que era contra as mulheres, ou de um lado a atacar fisicamente a deputada, isso foi uma mentira maldosa, que foi muito bem empregada. E eu quero aqui de público agradecer a esta emissora, dizer que nós estamos incomodando não só a deputada Sâmia, que em nenhum momento quis ir para aquela comissão para dialogar sobre os movimentos sem terra, para falar do que tinha de bom a ser tratado. Ela interrompe a todo momento, já tem uma ação na corregedoria de 16 parlamentares, uma ação de 16 parlamentares contrária à deputada Sâmia. Tem a deputada Sâmia na comissão de ética uma ação contrária porque ela chamou os deputados de assassinos. E agora, novamente, mais uma ação no Conselho de Ética porque ela avançou o sinal. Chamou os deputados de terroristas, de donos de milícia, de torturadores. Então é importante salientar, Daniel e Fernando, que nós, sim, entendemos que aquele momento poderíamos ter engolido mais uma vez o sapo. Mas para quem acompanha a CPI, sabe que essa deputada de nada quer o debate propício para o tema. Ela quer, sim, tumultuar, atrapalhar, apoiar o seu movimento social, seu movimento que ajudou ela a eleger, porque, inclusive, neste Pontal do Paranapanema, nesta diligência, todos faziam campanha para a deputada Sâmia Bonfim, inclusive em vídeo claro do José Rainha. Eu quero agradecer, dizer que nós estamos fazendo um trabalho com muita responsabilidade. Não é fácil trabalhar contra o sistema do governo, que simplesmente coloca lá para atrapalhar parlamentares que não querem dialogar, mas o agronegócio, a atividade no campo, merece firmeza, merece responsabilidade. Nós vamos continuar investigando. Ela simplesmente criou uma narrativa mentirosa, não existe nada disso. Se perguntarem para as deputadas que estão lá presentes no recinto, inclusive a deputada Talíria, no qual várias vezes dei a palavra em função da sua amamentação, mas simplesmente elas querem polemizar, querem tentar tirar o foco. Vamos continuar até o final, fazendo um trabalho muito responsável, de forma técnica, fazendo as diligências necessárias, e eu não vou me intimidar, nós não vamos retrair, vamos continuar, sim, valorizando todos os deputados, sejam eles homens ou mulheres. É isso, as perspectivas e atualizações sobre a CPI do MST da Câmara dos Deputados, em destaque com o deputado Coronel Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, a quem agradecemos demais pela participação. Presidente, boa sorte e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Quero agradecer muito, Daniel, quero agradecer muito ao Fernando, no qual acompanha o trabalho, agradecer de forma especial à Jovem Pan, que procurou, sim, analisar todo o que acontecia em volta deste cenário e não caiu na narrativa criminosa que foi dita nessa semana. Muito obrigado e contem sempre conosco.